Olá, vestibulando. Vamos então à resolução de alguns exercícios que selecionamos a título de revisão. Então nós vamos trabalhar esses exercícios com vocês com o objetivo de fazer uma pequena revisão sobre todo o conteúdo que já foi discutido com vocês. Nesse primeiro exercício selecionamos aqui da FUVEST e o importante é que se observa sempre as informações prestadas no texto. A FUVEST, nessa parte, ela prima muito pela apresentação do texto. Observe o seguinte: na natureza nós temos os isótopos de bromo 79 e bromo 71. E a probabilidade de ocorrência, também chamada de abundância, 50% de cada um. E temos também o cloro 35 e o cloro 37, com probabilidade de 75% e 25%. E aí ele nos fala sobre o instrumento para fazer as medidas, das massas, que é o espectrômetro de massa. Tá? Esse espectrômetro de massa é utilizado na análise desses compostos. Abaixo ele nos dá um gráfico, onde nesse gráfico está registrado o espectro de alguns, e observem essa informação: íons moleculares. Observem bem essa informação, porque várias perguntas serão formuladas em cima dessa informação aqui, tá? E da ordem crescente da massa, como nós podemos observar aqui. Então ele pega aqui um composto formado por bromo e cloro. Observem as massas: 114, 2 com massa 116 e 1 com massa 118. E aqui ele dá a intensidade relativa com que eles são encontrados. Então nós temos a proporção de 3 para 4 para 1. Essa é a proporção com que eles são encontrados aqui, correto? E aí o que eles fazem? Eles dão também mais informação, importantíssima. Nós temos aqui o carbono e o flúor com porcentagem de 100%. Até aí tudo bem. Aí ele diz que existe um composto, o halo 1211, um gás, e dá a fórmula para vocês, CbRClF2. E ele fala que esse gás foi analisado no espectrômetro de massa. Bom, então vocês se recordam, nós temos uma série de informações que nos foram passadas. E agora surgem as perguntas. A primeira: mostre a fórmula molecular do íon. Olha bem a pergunta que ele faz. Do íon molecular de maior massa, especificando os isótopos de cloro e bromo. Logicamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar aqui aqueles isótopos de maior massa. Então você vai pegar o bromo 81 e você vai pegar o cloro 37, são aqueles dois de maior massa, para poder montar o íon. Não se esqueça que ele pediu do íon. Portanto, especificando as massas: carbono 12, você escolheu o bromo 81, você escolheu o cloro 37. Agora, um fato interessante aqui que eu destaco é o íon, aqui ó, carga positiva. Notem que a questão é aberta, esse é o detalhe. Por isso, o cuidado que nós temos que ter da formulação. A segunda pergunta que nos é feita é o seguinte: mostre as fórmulas moleculares especificando os isótopos de bromo e cloro presentes para todos os íons de massa molecular 166. Então observe agora, ele quer as fórmulas. Tá? Não esqueça que nós estamos trabalhando com os íons. Então, qual vai ser o nosso trabalho com relação a isso aqui? Bom, você tem as opções. A primeira delas que a gente apresenta para vocês é essa daqui. Eu coloco a fórmula, não sei a massa de bromo nem do cloro, mas eu sei a do carbono e sei a do flúor. Não se esqueça que são 2 átomos de flúor, 2 vezes 19. Tudo isso somado, nós vamos ter a massa 166. Só que eu já sei que 50 corresponde a carbono e flúor. Sobrou para nós 116, e aí é tentativa e erro. Então, quais são as suas opções? As suas opções são combinar 79 para o bromo e 37 para o cloro, ou 81 e 35, e montar as duas fórmulas. Essa é uma saída assim, um pouquinho mais rápida. Uma saída que você poderia fazer também seria tentativa e erro. Porque se você verificar a pergunta que ele formula, a pergunta que ele nos faz, qual que é a pergunta? A pergunta feita é: mostre as fórmulas moleculares. Ele não diz como que você vai chegar até elas.
você simplesmente vai apresentar essas fórmulas aqui. E a terceira é a mais interessante de todas. Baseando-se somente nas informações apresentadas, mostre no gráfico abaixo como poderia ser o espectro obtido para análise do Halon 1211. Então observe, baseando nas informações, então o que você tem que fazer? Um gráfico semelhante a esse que aqui está representado para vocês, aqui, ó, onde você vai ter a intensidade de cada um. Fala, bom, mas como que nós vamos conseguir estas intensidades? Então observe o seguinte. Primeiro passo, quais são as fórmulas possíveis? As fórmulas possíveis estão aqui representadas, né? Eu tenho bromo 79, cloro 35 e 37, bromo 81, cloro 35 e 37. E aqui vocês verificam que nós temos a representação das massas, todas aquelas massas possíveis. 164, 66, 66 e 68. Isso é uma primeira possibilidade. Bom, o que nós sabemos aqui nestas fórmulas? Antes que eu me esqueça, né? Vocês viram que todos estão na fórmula de cátion, que é o que ele pede. Fórmula, né? Sempre representada por um cátion. Então nós temos aqui o seguinte, observe, qual é o diferencial nessas quatro fórmulas? O percentual de cloro, porque o percentual de bromo é constante, é 50%, o bromo não varia. Então observe que o resultado que nós temos aqui é o percentual do cloro. Então, qual a saída? Ora, eu quero saber qual é a proporção de cada cloro que eu tenho. Então, eu tenho 75, 25, 75 e 25. Divide-se pelo menor fator, para você chegar na proporção. Dividido pelo menor fator, eu tenho 3 para 1 para 3 para 1. Só que tem um detalhe. Massa 166, nós temos 4. Então, a intensidade relativa, qual que passa a ser? 3 para 4 para 1, onde na hora que você faz a construção gráfica, notem que vai dar um gráfico assemelhado àquele que ele apresentou a vocês no início do texto. Pode verificar, bem assemelhado, 3 para 4 para 1. Então observe, esse terceiro item, ele é interessantíssimo porque exige o quê? Conhecimento de matemática do aluno, e também a parte gráfica. Muito interessante essa primeira questão que nós aqui apresentamos. Na segunda questão que nós temos aqui três substâncias, o etano, o propano e o butano, com os respectivos pontos de ebulição a 1 atmosfera. Cuidado, vestibulando, que aqui nós temos temperaturas de ebulição abaixo de zero. Então notem, menos 93 e menos 45. Estamos na casa dos negativos, tá certo? E ele fala que nós temos uma mistura desses três gases. Aí está ótimo. Vamos então às perguntas que aqui são formuladas. Primeira pergunta. Qual dos gases estará na forma líquida a 10 graus abaixo de zero? Bom, o que nós estamos observando? Que 10 graus abaixo de zero, a temperatura está acima de menos 93, que é a ebulição. Está acima de menos 45. Então, esses dois encontram-se no estado gasoso. Correto? Aqui gasoso e gasoso. Os dois estão no estado gasoso. E notem que a temperatura está abaixo de 0,6. E se está abaixo de 0,6, nós temos o butano no estado líquido. Portanto, nessa primeira pergunta, o butano vai encontrar-se na fase líquida. Somente o butano encontra-se na fase líquida. Correto? Vamos à segunda pergunta. Agora ele passou a temperatura para 5 graus Celsius. E ele quer saber, olha bem, a composição da mistura gasosa. Bom, qual a análise que eu faço? 5 graus Celsius encontra-se acima de menos 93, já ebuliu. Acima de menos 45, já ebuliu. Acima de 0,6, já ebuliu. Portanto, o que nós concluímos aqui? Que 5 graus Celsius, a composição da nossa mistura gasosa será dos 3. Etano, propano e butano. Por quê? Porque todos eles encontram-se numa temperatura acima da ebulição. Portanto, os três, a mistura gasosa formada pelos três. A terceira pergunta,
Agora, o que ele quer saber? A temperatura é de 5 graus abaixo de zero. E novamente ele pede a composição da fase gasosa. De novo, a fase gasosa. Analisando a temperatura 5 graus abaixo de zero, ela encontra-se como? Acima de menos 93, acima de menos 45, portanto, estes dois já entraram em ebulição, e ela está abaixo de 0,6. Se ela está abaixo de 0,6, essa mistura gasosa será formada por quem? Ora, será formada pelo etano e pelo propano, tá? Porque o butano ainda vai encontrar-se no estado líquido, correto? E seguindo a última pergunta que nós temos aqui. Cuidado agora, porque essa pergunta ela pode te pegar no contrapé. Abaixando-se gradativamente a temperatura a partir de 25 graus, qual gás irá liquefazer primeiro? Então imagine a situação. Você encontra-se em que temperatura? 25 graus. Aqui você tem as três temperaturas de ebulição dos três gases. E você vai reduzir essa temperatura. E ele quer saber quem vai liquefazer primeiro, quem vai passar para o estado líquido primeiro. Ora, senhores, conforme eu vou abaixando a temperatura, quando eu atingir a temperatura de 0,6, vai ser a temperatura com que o butano vai se liquefazer. Então, o primeiro que vai se liquefazer é o butano, porque você vai gradativamente reduzindo essa temperatura. Então, primeiro eu vou atingir o 0,6, para depois chegar no menos 45 e finalmente chegarmos no menos 93. Portanto, o que nós vamos verificar? Que aquele que vai liquefazer primeiro vai ser o gás butano. Porque não se esqueça que agora você está diminuindo a temperatura. Você vai reduzi-la. E se você vai reduzi-la, a primeira que você atinge é o 0,6. Portanto, esse vai passar primeiro para o estado líquido. Continuando o nosso trabalho. Agora nós temos aqui os processos de separação de mistura. E resolvemos escolher aqui o fracionamento do petróleo. Então vocês têm todo o esquema aqui de uma torre de fracionamento. Na primeira pergunta que aparece, o que nós temos? Olha bem, dê o nome do processo de separação. Então, primeiro, o nome do processo pelo qual são obtidas as frações do petróleo. É a primeira. E a segunda pergunta, notem que no ITA nós temos duas perguntas que estão relacionadas. E o nome da propriedade específica das substâncias na qual se baseia o processo. Propriedade específica, recapitulando, vestibulando, o que é? Nós vimos propriedade geral, que se aplica a toda a matéria. Funcional, que se aplica ao grupo de substância, que são as soluções. E a propriedade específica, que se aplica a uma única substância. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, são propriedades específicas da matéria. Ora, o que você pode fazer com o petróleo? Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Se é uma mistura de hidrocarbonetos, você vai fazer o quê? Uma destilação fracionada. Então, nome, tá vendo como que você formula uma resposta lá bem organizadinho, para não dar dúvidas para o corretor. Destilação fracionada. Propriedade específica. Destilação baseia-se em quê? Na temperatura de ebulição. Então, você vai, a propriedade específica na qual você está utilizando, se baseando, nada mais é do que exatamente a temperatura de ebulição. A segunda parte, vocês vão discutir com mais detalhes na química orgânica, mas não custa nós discutirmos agora com vocês. Então, nós temos aqui as faixas de carbono, né, o gás liquefeito de petróleo, gasolina. Notem que nós temos uma ordem crescente da quantidade de carbono. E ali vocês têm a saída 1, 2, 3, 4 e 5 na torre de fracionamento. Observe a torre de fracionamento que nós temos aqui. Então, nessa torre, o que nós temos? Na parte mais alta, o que nós temos? A saída daqueles mais voláteis. Elas que têm as menores massas molares. E à medida que você vai descendo, as massas molares vão aumentando, de tal forma
que vocês vão verificar a situação. Olha só, ou de 3 a 4, de 5 a 12, de 12 a 16, de 12 a 20 e depois aqui embaixo 20 ou mais. Então observe que o mais volátil é o que atinge a torre lá na parte alta. E o menos volátil é o que sai na parte mais baixa da torre, porque o mais volátil tem a menor temperatura de ebulição, portanto, os seus gases vão para a parte mais alta dessa torre. Nós temos, continuando o trabalho, nós temos agora uma mistura de areia, apenas o SO2. Vamos lá prestar atenção na mistura para ver como que nós vamos trabalhar o assunto. A água salgada, apenas o NaCl e gasolina. Gasolina falou para considerar somente o C8H18. Agora, o que é interessante aqui, vestibulando, é o seguinte. Olha bem como que foi formulada a questão. Redija um texto. Então, você vai colocar um texto descrevendo a melhor maneira de separar cada um dos componentes citados na referida mistura. E aí, nesse seu texto, quais as informações que você vai ter que colocar? Primeiro, os métodos físicos utilizados e funcionamento detalhado de todos eles. Então, método físico de separação. Você vai separar como decantação, destilação e você tem que detalhar o processo. E olha a segunda pergunta. Propriedades predominantemente envolvidas em cada processo. Já fizemos um exercício envolvendo também as propriedades. Então, o que você está se baseando? Na densidade? No ponto de fusão? Ponto de ebulição? O que você se baseou? E olha esse terceiro. Os aparelhos ou livrarias necessários para a realização de cada método. Tá? Então, olha bem. Esse seu texto, você tem que colocar nele estas três situações. Cada um escreve o texto da forma que melhor lhe convier, cada um tem uma forma de se expressar, mas obrigatoriamente tem que ter o método físico, você vai detalhar. Você pode fazer tanto por esquema quanto por descrição, mas você vai ter que detalhar. E a propriedade e os aparelhos. Então vamos à primeira resposta. Observe, resolvemos optar pelo esquema. Então, observe, a gasolina, a água salgada e nós temos lá a areia ao fundo. Então, aí vocês têm uma mistura heterogênea. Aí você começa a sua descrição, porque na realidade ele pediu que você fizesse uma descrição. Primeiro método, decantação, tá? Devido à ação da gravidade. Então, você já colocou o quê? O que você está utilizando, a decantação, em que ela se baseia. Seguida de sifonação. Então ali você coloca a mangueira, para que você vai remover a gasolina. Então a gasolina está sendo removida da sua mistura. Tá? Após este processo, restará água salgada e areia. Ah, mas o processo de sifonação não é um bom método de separação. Concordo plenamente, mas para o que temos no momento, é a melhor possibilidade. Você não vai querer usar funil de bromo, afinal você tem um sólido aí ao fundo. Então o melhor processo, sifonação. E quais as propriedades que você utilizou para fazer essa separação? Lembram-se? Então nós temos aqui a diferença de densidade e a solubilidade. Estão vendo? Porque a gasolina é insolúvel na água. Então é esse o processo aqui que nós estamos utilizando e as propriedades. E o material que você está utilizando, você vai apenas colocar becker e sifão. Seriam esses os materiais que vocês estão utilizando. Continuando, o que sobrou para nós agora? Bom, agora sobrou o quê? Água salgada e areia. Tá? Você vai optar o quê? Bom, agora tem uma mistura heterogênea, sólido-líquido. Melhor processo, filtração. Poderia novamente utilizar da sifonação? Poderia, também é possível. Você pode recorrer à sifonação. Tá? Poderia utilizar-se novamente. Mas como nós resolvemos dar uma outra opção para vocês, optamos por uma forma bem simplesinha de se fazer a filtração. Então olha só, porque eu estou descrevendo e eu tenho que colocar o material que eu estou usando. Se eu tenho que colocar o material, vou colocar o material suporte universal, argola de aço. Não, não vai fazer isso. Utilize aquilo que você tem na sua mão, que fica mais fácil, olha só. Então nós temos a filtração simples,
que você vai utilizar? Utilizando um Erlen, você coloca o funil sobre o Erlen, o papel de filtro, não vai esquecer do papel de filtro, tá? A areia fica retida no filtro e a água salgada vai passar. Qual a propriedade que você utilizou? Você utilizou da solubilidade novamente, né? Areia insolúvel na água salgada. Bom, o que sobrou da nossa mistura, hein? Ah, sobrou a água salgada. E a água salgada é uma mistura homogênea, sólido líquido. Só tem um método, destilação simples, tá? E aí o que você pode utilizar? Ah, mas eu não sei o nome desse, chama de aquecedor. Pode ser bico de gás, pode ser manta de aquecimento, mas na hora que você vai trabalhar, você utiliza o termo aquecedor. O balão de destilação, né? O condensador, que é importantíssimo, um recipiente para recolhimento, tá? E o termômetro, conforme eu discuti em sala de aula, é optativo ou não. Você pode utilizá-lo como não, tá? Melhor colocá-lo, né? Porque assim fica melhor descrito, correto? Caso você tenha descrito, não é necessário você fazer o desenho, conforme eu disse. Você tem as opções, a descrição ou fazer o desenho. Também nós temos o frasco para você coletar. Pode ser um Erlen, pode ser um Becker, são as opções que vocês têm de trabalho. Né? E qual a propriedade? Ah, bom, propriedade nós utilizamos. Ó, duas, hein? Primeiro ocorreu a ebulição da água e depois a sua condensação. Sabe o que acontece nesse caso? Muito aluno lembra-se da ebulição, mas se esquece da condensação. Esse é o detalhe. Então, primeiro a ebulição e depois a condensação. Então, aqui estão os métodos que nós utilizamos para que se faça a separação. Viram que seguimos certinho? Método físico e o funcionamento, tá? Que foi a separação. E a propriedade envolvida em cada um. E colocamos a aparelhagem. Por isso, uma insistência minha com vocês em sala, conhecer todo esse equipamento. A segunda parte, né, já é uma situação em que vocês terão, a hora que trabalhar a ligação química, as unidades de repetição da o SO2, NaCl e o C8H18. Então aqui apenas para colocar para vocês as situações, vocês vão detalhar isso aqui mais quando trabalhar ligação química. Tá? Então o SiO2, observe, nós temos as estruturas de repetição, o silício como centro, o silício faz 4 ligações covalentes com oxigênio. Tá? No caso do NaCl, não se assustem, apenas a representação fotográfica é para você ter noção. Né? Nós representamos lá em cima Na+, e Cl-, que é o que você deve colocar. E o isoctano, a famosa cadeia carbônica que aqui está. Tá? Então essas são as representações que você deve utilizar isso aqui. Não se assustem com o NaCl, que você não é obrigado a fazer dessa forma. É colocar apenas o Na+ e o Cl-. É isso que os senhores têm que fazer. Esse próximo exercício é interessantíssimo. Né? Você vai receber aqui uma receita de vinho caseiro. De laranja, hein? De laranja. Então aqui ele te dá todo o preparo do vinho. Não vou ler na totalidade porque não tem necessidade. Mas é interessantíssimo porque veja o teor das perguntas que são formuladas. A primeira pergunta: quais os métodos de separação de misturas usados na preparação do vinho de laranja? Então, o que você tem que fazer? Você vai passar no texto e você vai procurar os métodos de separação das misturas. Observe o item 2. Ele diz: coe o suco de laranja. Junte o fermento e acrescente essa mistura. Coar. Bom, para nós na química, coar significa filtrar. Bom, mas eu vou filtrar de que forma? Olha só que interessante. Se você está coando, você pode pegar uma peneira. Pode ser? Pode ser. Tá certo? Então, peneiração ou filtração. Ou qualquer um dos dois que você citar, já está ótimo. Tá? Então, você tem aqui a peneiração, também chamada, ou optar pela filtração. Qualquer um dos dois que você citar, porque ele disse bem no texto, vocês prestaram atenção, coe o suco de laranja. Coar. Pode ser através de uma peneira, pode ser através de um papel de filtro ou de um pano qualquer, é uma opção. Tá certo? Segundo, pessoal,
lá no item 8. Retire o sobrenadante pela parte de cima do garrafão. Ah, bom, eu tenho que remover o sobrenadante da parte de cima do... O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou deixar decantar para que o sólido vá até o fundo. Então, você vai deixar decantar, né? Deduz-se aqui que ocorreu uma peneiração. Estão vendo? Porque eu tive sedimentos, mas eu não posso bater o martelo, tá? Então, nós deixamos decantar. Então, você vai falar decantação, o termo sedimentação é análogo, pode ser utilizado também. Mas você viu o termo que ele usou aqui? Ele disse, retire o sobrenadante pela parte de cima. Se você vai retirar pela parte de cima, só tem uma saída, sifonação. Então você vai ter que recorrer obrigatoriamente à sifonação. Aqui não tem outra opção. Tá? Ah, eu poderia fazer uma filtração. Não foi essa a orientação do texto. A orientação do texto não foi essa. Por isso, nós temos que recorrer à sifonação. A segunda pergunta é mais uma reação. Ele usando a glicose, ele quer a equação completa e balanceada que ocorre na preparação. Bom, no caso, nós temos a glicose que vai sofrer a transformação para o álcool etílico e CO2. Tá? Então, nós temos aqui a equaçãozinha balanceada, que os senhores também vão vê-la mais detalhada lá na química orgânica. Né? Vocês vão trabalhar a química orgânica e será dado a vocês o processo de fermentação da glicose, produzindo o álcool etílico, também o CO2. E como última questão que nós temos aqui, observe, nós temos aqui 3 frascos rotulados A, B e C. Um deles pode ter o acetato de etila, o outro a mistura de acetona com água e o terceiro uma solução aquosa de cloreto de sódio. Só que tem um detalhe, você não sabe quem é quem. Estão vendo? São os 3 frascos. Indique uma propriedade física que possa ser utilizada para distinguir os líquidos dos frascos A, B e C. Observem, você vai fazer identificação. Obrigatoriamente tem que ser propriedade específica da matéria. Então você vai recorrer à propriedade específica. Qual a propriedade específica que eu poderia utilizar aqui, hein? Ora, nós poderíamos recorrer à densidade. A densidade seria uma delas. Tá? Então você vai o quê? Identificar esses líquidos, no caso nós temos mistura também pela densidade. Mas pode ser também temperatura de ebulição, pode ser a temperatura de congelamento. Então vocês têm as propriedades específicas à sua disposição. Toda vez que aparecer, indique uma propriedade física, não é química. Você fala, eu vou fazer aqui uma reação. Não pode. Ele foi bem claro no texto. É propriedade física da matéria. Tá? Mas eu quero fazer a identificação. Se é fazer a identificação, eu tenho que recorrer à propriedade específica. Propriedade geral, você vai pegar massa, e daí? Todos têm a mesma massa. Você não resolveu o seu problema. Por isso, obrigatoriamente, propriedade específica. E a segunda pergunta, depois de identificar o frasco que contém a mistura de água e acetona, apresente e descreva um processo que resulte na separação dos componentes. Então, o que vocês têm? Ora, nós temos o frasco contendo água e acetona. Trata-se de uma mistura o quê? Homogênea. Se é uma mistura homogênea de 2 líquidos, só tem um processo. Destilação fracionada. E vocês prestaram bem atenção. Ele quer que você descreva. Não é desenhe. Eu vou fazer o esquema. Não, você não vai esquematizar. Você vai descrever. Então, observe, a mistura é aquecida e os vapores passam por uma coluna de fracionamento. O líquido mais volátil atinge o topo da coluna. Quem que é esse líquido? A acetona. Adentra ao condensador, condensa e é recolhido em recipiente adequado. Tá? E aí vocês vão ter a saída da acetona. O menos volátil, a água, será recolhido assim que terminar a saída do mais volátil. Aí vocês vão ter, no caso, a destilação do segundo líquido. Então observem, senhores, que aqui nós temos a descrição. Ele pediu para você descrever. Ele não pediu para você lá, depois de identificar,
apresente e descreva. Se é uma descrição, senhores, o que nós temos que fazer? Nós temos que apresentar, né, todos aqueles processos que nós utilizamos aqui. No caso, né, nós temos a ebulição seguida da condensação dos líquidos, tá bom? Procurei nesse nosso tempo dar uma noção para vocês de toda essa matéria que já foi trabalhada e já foi discutida. Até a próxima.